Olá, meu nome é Lucas. Ao longo da discussão que se inicia agora, a gente vai trazer uma série de parâmetros úteis para a construção de questões objetivas. Quando a gente fala em construção de questões objetivas, eu tenho 3 elementos que precisam ser levados em consideração. O primeiro elemento é a escolha do formato com o qual vai se construir essa questão, né? Se é uma questão de melhor resposta simples, se é de múltipla escolha complexa. O segundo elemento é, depois de escolhido o formato, como é que eu vou executar esse formato, ou seja, que erros devem ser evitados. Alguns erros facilitam a resolução, outros erros dificultam a resolução, eu tenho que evitar esses 2 tipos de erro. E o terceiro elemento é qual é o nível cognitivo que está sendo avaliado naquela questão. Isso vai ser importante para quando a gente for pensar numa avaliação como um todo, na prova, por exemplo, eu tenha questões que abordem os mais variados níveis cognitivos e que tenham uma amostra representativa desses níveis. Algumas definições são necessárias. A gente costuma chamar de questão ou pergunta, mas o termo técnico é um item, né? Eu vou chamar, na maior parte da sequência, eu vou chamar de simplesmente questões. Uma questão ou um item é um elemento da avaliação que ele está sendo processado, pensado, avaliado de maneira independente dos outros. Então, se eu olho para uma determinada questão, eu consigo saber se aquela questão está correta ou incorreta, em termos da resposta produzida pelo estudante. Se eu for falar em questão objetiva especificamente, questão objetiva vai ser um item que pode ser respondido de uma maneira direta. Essa resposta pode ser uma resposta bem simples, como uma palavra, né? Então, você pergunta qual é a capital de um determinado país e o estudante responde, por extenso, por exemplo, o nome da capital. Ele não precisa necessariamente ter alternativas. Mas foi uma resposta direta, foi uma resposta bem objetiva. E a gente tem o que a gente chama de questões de múltipla escolha, em que eu tenho a minha pergunta e daí eu tenho várias alternativas. E o estudante vai responder a questão escolhendo uma das alternativas. Essa discussão de questões objetivas, ela é parte do contexto maior de instrumentos de avaliação, né? A gente pode falar em vários instrumentos possíveis, eu posso falar em provas com questões objetivas, eu posso falar em provas com questões dissertativas, eu posso usar várias outras ferramentas, né? Seja mapas conceituais, a produção de resenhas, a apresentação de seminários ou até a construção de portfólios, né? Lembrando que a grafia de portfólio ainda não está 100% definida em português. Mas provas seguem sendo o formato de referência em vários cursos, né? Informalmente, conversando com vários professores com os quais eu trabalho, se a gente pergunta quem aqui realiza a prova como instrumento de avaliação, a gente tem algo como 85% a 90% dos professores indicando que usam prova como uma das ferramentas. Então, se a gente vai trabalhar com prova, a minha decisão que eu tenho que tomar é se eu vou usar questões objetivas ou se eu vou usar questões dissertativas, discursivas. Por que escolher questões objetivas? Cada questão objetiva, ela me fornece, estima-se, 2 vezes mais informação sobre o conhecimento do aluno. Então, se eu estou fazendo uma questão dissertativa, em que o aluno vai ter que escrever por extenso e fazer um arrazoado, eu vou ter mais informação sobre o quanto esse aluno entende do assunto. Mas ela costuma tomar, estima-se também, em torno de 3 vezes mais tempo para ser respondida. É uma relação aí de custo, em termos de tempo, e benefício, em termos de acesso ao conhecimento do aluno, que a gente vai ter. Eu tenho acesso a mais conhecimento, a mais informação, só que eu no fim vou fazer menos questões porque não dá tempo de fazer questões suficientes se eu escolher uma questão dissertativa. O tempo do professor acaba sendo um fator relevante também. Se a gente vai fazer provas dissertativas, né, provas com questões dissertativas, normalmente elas são mais rápidas para a gente elaborar, mas o processo de correção costuma ser bastante lento. É muito comum a gente ver reclamação de colegas professores que passam parte do fim de semana ou feriado ou horários que deveriam ser horários de descanso ou de outras atividades, passam esse tempo corrigindo provas dissertativas. Por outro lado, as provas objetivas, elas têm uma elaboração mais lenta, né? É um tanto mais trabalhoso a gente elaborar uma boa questão objetiva. Mas o processo de correção costuma ser bastante mais rápido. E frequentemente a gente consegue, dependendo do contexto, a gente consegue ir corrigindo a prova à medida que os alunos vão fazendo, e assim que todos terminaram, a gente já consegue até fazer uma devolução. Então, a prova com questões objetivas, ela me permite um feedback muito mais ágil com relação ao desempenho dos alunos. E um feedback ágil é algo bastante importante em termos de aprendizagem. Quando a gente fala de
Tipos de questões objetivas, a gente tem vários e vários tipos, né? Eu, como exemplo, apresento o melhor resposta simples, o associa às colunas, a múltipla escolha complexa, que é bastante popular aqui no Brasil, e o formato também de asserção e razão. Uma referência útil que vai guiar boa parte dessa discussão que a gente vai construir na sequência é um manual elaborado pela National Board of Medical Examiners, a Comissão Nacional de Examinadores Médicos, sobre construção de questões para provas escritas para ciências básicas e ciências clínicas. Apesar de ser um manual para ciências, o pessoal que elaborou esse manual, a gente tem ali a Susan Case e o David Swanson como os autores indicados, eles não são médicos ou não são cientistas, eles não trabalham com clínica. Eles são pesquisadores na área de construção de questões objetivas. Então, são pessoas que estudam que questões funcionam, que questões não funcionam, qual é o formato que parece ser mais interessante. Então, é uma boa síntese, né? Ao longo da discussão, a gente também vai fazer referência a uns outros artigos, né, disponíveis na literatura especializada. Essa entidade, a National Board of Medical Examiners, tem uma longa tradição no uso de questões objetivas. Faz décadas que eles trabalham com testagem, né, em contexto de habilitação profissional. Só consegue exercer a profissão de médico nos Estados Unidos após passar por uma dessas testagens. Uma situação muito parecida com o que a gente tem aqui no Brasil, né, com a Ordem dos Advogados do Brasil. Só consegue atuar como advogado após passar na prova da ordem, como dizem os bacharéis em direito. Então, é o pessoal que há décadas trabalha com testagem. Como é uma testagem que tem consequências importantes, né, o sujeito está habilitado ou não a exercer uma profissão, e é uma profissão que tem um tanto de poder, né, uma vez que o médico tem o poder de prescrição, o poder de intervenção e assim por diante, em contexto de saúde, é uma prova que vale bastante, né, é uma prova crítica. E o que acabou acontecendo é que vários formatos de questões foram sendo usados ao longo das décadas e se viu que não eram formatos ideais, então eles foram sendo abandonados. Isso vai aparecer mais adiante na nossa discussão. Essa entidade, ela tem um sistema de classificação de questões que acabou virando uma referência um pouco que informal, né? A literatura especializada costuma usar termos, chamar as questões pelo nome completo, né? Como questão de múltipla escolha complexa. Mas muito frequentemente se faz referência ao tipo. Questão do tipo A, questão do tipo K, questão do tipo B. Essa tipologia é a tipologia proposta pela Comissão Nacional de Examinadores Médicos. As letras em si não têm nenhum significado que represente valor, né? O tipo A é melhor ou o K é pior. Elas são apenas a ordem em que esses tipos foram sendo propostos e foram sendo incorporados ao repertório da instituição. Então, o primeiro formato a ser proposto foi o tipo A, depois o tipo B, depois o tipo C e assim por diante. Então, a gente vai, por simplicidade de comunicação, usar como referência essa tipologia. Tipo A, tipo B, tipo E, tipo K e tipo R. Isso vai ficar mais claro na sequência. Quais são, então, esses tipos de questões objetivas? Aqui a gente tem um exemplo de uma questão de melhor resposta simples, que na classificação da Comissão Nacional de Examinadores Médicos é uma questão do tipo A. Né? Este país é conhecido por ser um grande produtor de vinhos e queijos, bem como também é um dos mais importantes destinos turísticos do planeta. Em um determinado momento da Segunda Guerra Mundial, sua capital foi invadida e ocupada por completo. Que país é este? A gente tem ali as 5 alternativas. Então, espera-se que quem estiver respondendo essa questão leia o enunciado, né? E, se a questão está bem construída, facilmente chegue à resposta que está sendo buscada. O tipo B é o tradicional associa as colunas. Eu costumo ter um tema definindo as alternativas, né? Eu tenho ali lacunas que precisam ser preenchidas e cada uma das lacunas vai ser preenchida com uma das letras. Eu posso ter variantes, eu posso ter situações em que eu vou ter, em vez de 4 alternativas e 4 lacunas, eu posso ter 5 alternativas, 4 lacunas, eu posso ter mais lacunas, mais alternativas, às vezes repete as alternativas, às vezes não repete. Isso são variantes do tema, mas a ideia do tipo B é associe as colunas. O tipo K, que é extremamente popular aqui no Brasil, é o que a gente chama de múltipla escolha complexa. Ali eu tenho 4 afirmações, algumas delas são corretas, outras não, eu não estou indicando quantas são corretas, e o sujeito tem que fazer um julgamento sobre cada uma dessas informações. Então o sujeito vai lá,
O Canadá possui 2 línguas oficiais e o francês é a mais falada das duas. O sujeito tem que emitir um julgamento, isso é verdadeiro ou falso. O Canadá tem o dólar canadense como moeda corrente, verdadeiro ou falso. O Canadá foi sede das últimas Olimpíadas de Inverno, realizadas em Vancouver, verdadeiro ou falso. Ou a Rainha Elizabeth II é a chefe de Estado do Canadá, verdadeiro ou falso. Notem, esse áudio está sendo gravado em 2016 e, por enquanto, a decisão tem que ser tomada em cima da realidade de 2016. Essa é uma questão do tipo K, né? As alternativas vão dizer apenas 1 é correta, apenas 2 é correta, 2 e 3 são corretas e assim por diante. Essas combinações possíveis são para facilitar o processo de correção. Na Comissão Nacional de Examinadores Médicos, as alternativas sempre são as mesmas, né? A letra A é sempre 1, 2 e 3 estão corretas. A letra B sempre é 1 e 3 estão corretas. A C é sempre 2 e 4, a D é sempre apenas a 4 correta e a E, pelo que eu lembro, todas estão corretas. No Brasil, esse tipo de formato é executado de maneira bem mais flexível, né? E cada questão pode ter uma combinação diferente de quais são corretas, quais são incorretas. Mas é uma questão de verdadeiro ou falso. E a questão do tipo E, que é pouco comum aqui no Brasil, ela tem 2 afirmações, né? No nosso caso ali, os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial em 1941, o sujeito tem que julgar a veracidade dessa informação, e 2, os Estados Unidos tiveram navios de carga fundados por submarinos alemães. O sujeito também tem que julgar a veracidade dessa afirmação. Mas o sujeito também tem que ver se a afirmação segunda é justificativa da primeira. Será que os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial por terem tido navios de carga fundados por submarinos alemães? Então, quais são os tipos comuns aqui no Brasil, né? A gente, nas provas nacionais, nas provas de grande porte aqui no país, a gente observa que o ENAD utiliza o formato do tipo A, melhor resposta simples, tipo K, múltipla escolha complexa, e tipo E, asserção e razão. A gente consegue observar isso, a gente percebe isso observando as provas dos últimos anos. É extremamente comum questões do tipo K, um tanto comum as questões do tipo A e tem algumas questões do tipo E. O Enem, né, por outro lado, utiliza apenas questões do tipo A, né? Então, apesar dos dois serem vinculados ao INEP, né, como órgão federal, a organização e os parâmetros que regem a construção das questões parecem ser um tanto diferentes. Novamente, a gente percebe que o Enem utiliza questões do tipo A através de uma simples observação das provas nos últimos anos. Vamos analisar, então, esses 3 tipos que são utilizados no ENAD. Analisando as questões do tipo E. Essas questões todas foram elaboradas por mim. Eu gosto do tema Segunda Guerra Mundial. Não tem nenhum significado especial além de preferência. E essas questões elas costumam ser um tanto quanto confusas, né? Um tanto quanto complexas. A Case Swanson, eles apontam que é muito difícil construir uma boa questão nesse formato e que elas também geram confusão na resolução. E isso é uma coisa ruim. Se eu estou fazendo uma questão para avaliar conhecimento do aluno, eu gostaria que a questão fosse, em termos de estrutura e redação, o mais simples possível, para que eu consiga acessar o mais diretamente possível o conhecimento do aluno. Se a minha questão ela é confusa em termos de estrutura, às vezes o aluno tem conhecimento sobre o assunto, mas erra porque se atrapalha na hora de entender o que deve ser feito na questão. Então, o que a gente observa é que esse tipo de formato ele não é recomendado, né, pela literatura especializada e, efetivamente, a gente encontra muito pouco uso desse formato no ENAD. O Enem nem prevê esse tipo de uso, mas o ENAD usa muito pouco. Na observação que eu fiz de algumas provas recentes, eu encontrei algo como, talvez, 5%, menos de 10% das questões da prova sendo do formato do tipo E. As questões do tipo K, né, a múltipla escolha complexa, elas são questões que vão requerer o julgamento sobre várias informações. Então, quais são as expectativas que as pessoas têm sobre esse tipo K? Essas questões do tipo K, elas permitem que mais de uma frase, mais de uma afirmação seja correta, né? Então, não estou querendo dizer que mais de uma letra vai ser correta na hora da gente escolher entre A, B, C, D ou E. Mas como são várias afirmações, eu posso avaliar se o aluno consegue identificar quais afirmações são corretas, quais afirmações são incorretas. Supostamente, isso mediria níveis cognitivos mais elevados. Como o formato da questão é de uma estrutura mais complexa,
muitas pessoas assumem que vai estar medindo níveis mais complexos de cognição. A minha pergunta é, será? O que a literatura na área indica? E notem, a literatura ainda da década de 80. Que essas questões do tipo K, elas são mais difíceis em termos de resolução e têm menor poder de discriminação do que as questões do tipo A. Isso é um problema bastante sério, né? Quando a gente está elaborando uma questão, a gente gostaria que, num mundo ideal, os alunos ou os estudantes que têm conhecimento sobre o assunto acertassem a questão e aqueles que não têm conhecimento sobre o assunto errassem a questão. Isso vai ser um bom poder de discriminação. É quando quem domina o assunto acerta a questão e quando quem não domina erra a questão. Quando o poder de discriminação é próximo, é baixo, na verdade está misturando todo mundo, né? O que o Albanese identificou lá em 1993 é que estudantes de baixo desempenho, ou seja, que no geral não têm um domínio muito grande sobre o tópico sendo testado, eles às vezes acertam na sorte. E os estudantes de alto desempenho, que em tese entendem mais do assunto, eles frequentemente têm mais erros do que se esperaria para o nível de conhecimento deles. Isso acaba embolando todo mundo, o que é uma coisa bastante ruim para qualquer tipo de questão. Mais ainda, as questões do tipo K, elas requerem mais tempo para serem resolvidas. Isso vai diminuir o número máximo de questões que pode ser usado numa avaliação. Isso é um problema porque qualquer avaliação, né, especialmente qualquer prova, ela é uma amostra, né? Eu estou fazendo uma amostragem do conhecimento do aluno. E quanto mais pontos eu tiver nessa amostra, né, quanto mais itens forem coletados sobre o quanto conhecimento o aluno tem, melhor vai ser a minha amostra, mais fidedigna ela vai ser. Então, se eu sou obrigado por ter questões que são lentas para serem resolvidas, se eu sou obrigado a usar menos questões, eu vou necessariamente estar fazendo uma amostragem pior. Mais ainda, essas questões do tipo K, elas são anuladas com maior frequência do que as questões do tipo A. O dado que a gente traz aqui é um dado um pouco antigo, mas segue sendo válido, né? A gente teve um grupo de pesquisadores que lá na década de 80 ainda comparou, na época que a National Board of Medical Examiners ainda usava questões do tipo K, né? Ela não usa mais simplesmente. Pegou ainda de provas de 86 ou 88 e viu que 792 questões do tipo A tinham sido anuladas contra 1.040 do tipo K. Ou seja, eu tenho uma taxa de anulação maior para o tipo K. E a grande expectativa é que as questões do tipo K avaliassem um nível cognitivo mais elevado do que as do tipo A. O que se observou, né, a mesma referência, é que o nível cognitivo sendo avaliado é basicamente o mesmo. Então, eu posso acessar níveis cognitivos, seja eles mais baixos, sejam eles mais elevados, eu posso acessar com questões do tipo A, que vão ser questões que vão me dar muito menos problema de construção e muito menos problema como consequência. A conclusão que os especialistas na área chegam é, sendo bem polido, o Albanese diz: a recomendação para se evitar itens do tipo K me parece ser bastante prudente. Né? Ele está sendo bastante educado aqui. O Berk é um pouquinho mais incisivo, né? Ele escreve de maneira mais ácida, se a gente for olhar a referência original. As observações sobre os formatos, né, incluindo o tipo K, sugerem que há falhas sérias, fragilidades e limitações nesses formatos. A Case e Swanson simplesmente relegam o formato do tipo K ao cemitério de formatos abandonados. Então, como alguém que estuda o assunto há bastante tempo, a orientação que eu dou é: evite esse tipo de questão. Não faça. O que sobra, então? A gente tem como sobra o tipo A, que tem uma variante, o tipo G, e o tipo B, com a sua variante tipo R. São muitas letras, mas vai ficar claro com os exemplos. O tipo A a gente já viu antes, né? Aquela questão sobre um determinado país, e a pergunta era: que país é esse? Se a gente construir esse tipo de questão, se a gente executar esse formato de maneira adequada, a gente vai ter como características um enunciado longo, trazendo todas as informações relevantes para a gente responder a questão. A gente vai ter alternativas que vão ser curtas, alternativas que estão todas sobre o mesmo eixo conceitual, ou seja, nesse caso são todos países, mas
Aquele que talvez seja o peso ouro para a gente julgar se a questão é boa ou não, é que é possível responder a questão sem olhar para as alternativas. Se uma questão do tipo A está bem construída, a gente lê a pergunta, a gente lê o enunciado e a pergunta que está sendo feita, e a resposta ela já está disponível, ela já está visível. As alternativas, nesse caso, têm como propósito apenas facilitar o processo de correção. O formato do tipo G é considerado uma variante do formato do tipo A. A gente pode começar com a mesma descrição ali em cima sobre o tópico que está sendo trabalhado e a gente tem várias perguntas vinculadas a esse enunciado. Hoje se considera que o tipo A e o tipo G são basicamente o mesmo tipo, mas com apresentações diferentes. Então, é um formato que é recomendado pela National Board of Medical Examiners, pela Comissão Nacional de Examinadores Médicos. O tipo B também ainda se sustenta. Tipo B, com aquela estrutura de associa as colunas, o primeiro tem o tema geral, com 4 países que foram envolvidos na Segunda Guerra Mundial, e depois eu tenho algumas informações sobre cada país e o estudante, ou quem estiver respondendo, tem que identificar que lacuna, que letra, na verdade, deve ser colocada em cada lacuna. Se a gente constrói de modo correto, a gente tem um enunciado que é uma instrução que é genérica, associa as colunas. A gente vai ter alternativas que são curtas, alternativas também sobre o mesmo eixo conceitual, mas esse formato ele foi substituído pelo chamado tipo R. O tipo R é a escolha estendida. Na escolha estendida, a gente tem um tema com várias alternativas. Nesse caso aqui, a gente tem um total de 11 países diferentes que tiveram maior ou menor envolvimento na Segunda Guerra Mundial. E aí a gente tem uma pergunta, Este país entrou na guerra apenas em 1941, após uma das ilhas de seu território ser atacada inesperadamente. Que país é este? Mantendo a mesma lista de alternativas, a gente tem a questão 2. Este país tinha 2 outros importantes aliados, mas era militarmente inferior a estes. Sua campanha na África foi desastrosa. Foi o primeiro dos 3 a capitular. Que país é este? Mantenho a mesma lista de alternativas. Esse país foi invadido no período inicial da guerra e permaneceu ocupado por vários anos. A parte sul do país manteve autonomia, mas com um governo simpático e submetido aos invasores. Um governo paralelo formou-se na Inglaterra. Que país é este? Como características, o tipo R tem um tema, Esse tema une as alternativas. Eu tenho a lista de alternativas, que são curtas e pertencentes ao mesmo eixo conceitual, e eu vou ter enunciados longos, que vão me fazer uma pergunta elaborada. Em alguns casos, a gente pode usar um número de alternativas diferente de 5, maior do que 5, até para diminuir o fator sorte. Então, se a gente está construindo uma avaliação para usar em qualquer disciplina, uma situação que a gente não precise de um sistema automático de correção por folha óptica, como a gente vê em concursos vestibulares ou nas provas nacionais, eu posso usar quantas alternativas eu quiser. Os estudos sugerem que 8 alternativas parecem um número bem bacana, mas eu confesso que já fiz experimentos ao longo dos anos com 4, 5, 6, 7, até 12 alternativas e o formato ele é robusto o suficiente para dar conta de todas essas situações. Então, a única situação que a gente estaria limitado a 5 é naqueles casos que tu está usando um equipamento especial para fazer a correção. Esse formato do tipo R, ele ocupou o espaço que o tipo B, que o associa às colunas, ocupava antes. Então, o tipo B ele não é mais usado pela Comissão Nacional de Examinadores Médicos, mas não é que ele tenha qualquer problema intrínseco. Numa avaliação, como uma prova de qualquer disciplina, ele pode ser usado. Ele ainda é um formato, o associa às colunas ainda se sustenta como formato viável. Mas a gente tem o formato tipo R, a escolha estendida, como uma alternativa mais interessante. E esse tipo R, ele aceita também respostas múltiplas. Eu volto ali para a mesma lista original que eu tinha, com os vários países, e a pergunta enuncia: estes 3 países aliaram-se no início da Segunda Guerra Mundial através de um pacto de suporte político, econômico e militar com o objetivo de estabelecer uma nova ordem mundial. Quando a gente está fazendo o tipo R com respostas múltiplas, que eu tenho que indicar 3 letras nesse caso, a gente tem uma questão muito mais difícil. Nas poucas situações que eu usei
A escolha estendida múltipla, em que era o tipo R, mas tu tinha que indicar mais de uma letra como alternativa correta, os estudantes tiveram extrema dificuldade. Então eu, por experiência, sugeriria fique com o tipo R básico, lista grande de alternativas e daí cada pergunta tem apenas uma resposta. A síntese que a gente faz com relação ao formato da questão é: dos formatos que são recomendados pelo INEP, tipo A, tipo K, tipo E, apenas o tipo A se mantém em uso numa das principais instituições de testagem no mundo. E a gente acrescenta também o tipo R. Então a minha sugestão é que, se vocês forem construir provas, tentem ficar apenas com o tipo A, melhor resposta simples, e o tipo R.